eu tinha 16 anos, eu queria fazer alguma coisa, eu estudava, né, em um período, mas eu também queria ter as minhas coisas, né? A minha família sempre foi mais uma família humilde, então tudo que eu queria, eu pensava que eu tinha que correr atrás. Então, eu bati, literalmente, eu fui na Malve, eu pedia emprego, eu fiz a minha ficha, eu tava lá toda semana, olha, eu quero trabalhar aqui, eu preciso de um emprego e tal. Eu fiz um teste em uma outra empresa que era de bordados, né? Acabou que teve um dia de manhã, a minha avó veio na minha janela, olha só, ela morava, né, em outra casa. A empresa tá te chamando pra ir lá. Daí eu falei, não, vó, hoje eu não vou lá, eu vou lá na Malve, porque eu quero ver se eles me dão uma oportunidade. Ela me chamou de louca, né? Porque tinha uma empresa que tava querendo me contratar e eu falei que não, que eu ia em outra. Então, naquele dia eu fui até na Malve, falei com o RH, eu falei, olha, eu já fiz o meu currículo, eu entreguei aqui pra vocês, então, queria uma oportunidade, como é que eu posso ter isso? Não sei costurar, não sabia costurar em máquina industrial. E daí a moça, certo, ela pensou, meu Deus, essa moça já tá aqui toda semana, né? Vamos dar uma chance. Aí ela pediu pra mim aguardar um pouco que eu ia fazer um teste de costura. Sentada na salinha do RH, tinha algumas pessoas que eu conhecia, que moravam perto da minha casa. Uma delas era costureira e foi fazer o teste junto comigo. Eu pensei, nunca vou entrar nessa empresa, né? Fiz o teste, elas explicam ali, né? E no fim, a gente ficou esperando e ela veio dar o feedback de como tinha sido. E eu fui contratada. E a moça que estava do meu lado, não. Foi. Caramba! Não foi. Então, ali comecei a, né? Opa, peraí, vamos ver como é que é a costura. É como se o mercado tivesse te escolhido naquele momento. Me escolheu. Senti como isso, né? Fala, pessoal. Alexandre Ferrari aqui. Estamos em mais um Imoldcast, o seu podcast de inovação e tecnologia na moda. Estou com meu parceiro Sandro Costa e hoje a gente tem uma convidada muito especial, a Anne Brogni Modro, que com a gente está aqui conversando já há um tempo, né? Mas no mercado da moda está há mais de 20 anos, há 15 anos, mais de 15 anos, né? Na Live. Começou como costureira, né? 3, 4 anos de costureira, foi evoluindo, hoje é coordenadora de modelagem. E para mim esse episódio é um grande desafio. Eu tava conversando sobre isso com a Anne, porque modelagem é algo muito especial da moda, né? É a arquitetura da moda. É onde as peças tomam a forma do corpo e devem se vestir muito bem, funcionar. Então, mais do que uma peça bonita, tem que ser uma peça que veste bem, né? E isso é um desafio enorme, né? Muito técnico. E eu não sou tão técnico em moda, mas ao mesmo tempo vai ser ótimo a gente aprender contigo. Muito obrigado, tá? Pela tua presença hoje, vai ser ótimo te ouvir. E seria muito legal começar entendendo um pouquinho dessa história, como que foi, e a gente elaborar a partir disso. Claro. Tudo bem, sou a Anne, estou há 20 anos, né, na indústria, comecei como costureira, passei por uma parte de assistente de estilo, fiquei 1 ano sendo assistente de estilo numa empresa pequena. Depois fui para a Live, comecei ali como assistente de modelagem, eu vi que o estilo não era a minha praia, né? Já na faculdade eu já tinha esse entendimento, mas eu tentei mesmo assim, né? Para conseguir sair do meio da produção, foi onde eu consegui a primeira oportunidade, né? Ela não foi primeiramente na modelagem, mas foi onde eu consegui abraçar. E quando eu comecei na Live de assistente, fiquei 1 ano, depois eu fui para a parte de modelagem, comecei a ajudar a modelista, a pegar peças básicas, fui me desafiando, fui entendendo o que eu queria e tô lá até hoje. Não, vamos aprofundar isso um pouquinho, assim, eu queria entender, assim, que é muito legal, né, que essas histórias que sempre inspiram muita gente, assim, como é que você chegou a ser costureira, né, por que ser costureira, da onde surgiu isso, e aí eu até te perguntei, né, com certeza em nenhum momento você falou, meu sonho é ser modelista, né, todo mundo que quer se conectar com a moda, pensa na estilista, né? Num primeiro momento, vou fazer faculdade de estilo para poder me conectar com a moda. E você não tinha conhecimento dessa carreira de modelista e isso caiu no teu colo. Como é que foi esse processo, né? De chegar à costureira e depois despertar essa coisa da modelagem? Tá. Quando eu vim embora, não sou de Jaraguá, eu vim do Mato Grosso do Sul. Lá, sempre quis ser estilista. Não tinha indústrias, né? Quando eu era pequena, minha avó tinha uma máquina de costura, então eu tentava
costurar retalho, ela me ensinou um pouquinho, mas não tinha muito aquele contato com a costura, até porque ela morava longe de casa numa fazenda. Então, quando eu vim para Jaraguá, aqui tinha muitas indústrias, né? Marisol, Malve, e eu sempre quis trabalhar. Eu tinha 16 anos, eu queria fazer alguma coisa, eu estudava, né, em um período, mas eu também queria ter as minhas coisas, né? A minha família sempre foi mais uma família humilde, então tudo que eu queria, eu pensava que eu tinha que correr atrás. Então, eu bati, literalmente, eu fui na Malve, eu pedia emprego, eu fiz a minha ficha, eu tava lá toda semana, olha, eu quero trabalhar aqui, eu preciso de um emprego e tal. Eu fiz um teste em uma outra empresa que era de bordados, né? E acabou que teve um dia de manhã, a minha avó veio na minha janela, olha só, ela morava, né, em outra casa. A empresa tá te chamando pra ir lá. Daí eu falei, não, vó, hoje eu não vou lá. Eu vou lá na Malve, porque eu quero ver se eles me dão uma oportunidade. Ela me chamou de louca, né? Porque tinha uma empresa que tava querendo me contratar e eu falei que não, que eu ia em outra. Então, naquele dia eu fui até na Malve. Falei com o RH, eu falei, olha, eu já fiz o meu currículo, eu entreguei aqui para vocês, então queria uma oportunidade, como é que eu posso ter isso? Não sei costurar, não sabia costurar em máquina industrial. E daí a moça, certo, ela pensou, meu Deus, essa moça já tá aqui toda semana, né? Vamos dar uma chance. Aí ela pediu para mim aguardar um pouco que eu ia fazer um teste de costura. Sentada na salinha do RH, tinha algumas pessoas que eu conhecia, que moravam perto da minha casa. Uma delas era costureira e foi fazer o teste junto comigo. Eu pensei, nunca vou entrar nessa empresa, né? Fiz o teste, elas explicam ali, né? E no fim, a gente ficou esperando e ela veio dar o feedback de como tinha sido. E eu fui contratada. E a moça que estava do meu lado, não. Foi. Caramba! Não foi. Então, ali comecei a, né? Opa, peraí, vamos ver como é que é a costura. É como se o mercado tivesse te escolhido naquele momento. Me escolheu. Né? Senti como isso, né? E era o que eu queria também. Então, a partir daquilo ali, comecei a costurar, costureira de indústria, né? Então, comecei com uma máquina, passei por outra. E ali dentro da Malve, eu fui me desenvolvendo também como costureira. Até que comecei a fazer a faculdade. Nesse momento, ainda eu estava só no ensino médio. Acabei o ensino médio, já parti para uma faculdade. Daí, escolhi a faculdade de moda. Fiquei na dúvida, né? Entre moda e química. Tudo a ver, né? Essa aí é ótima. A gente tava conversando e falando, como Tudo assim, né? Porque, além disso, tu falou que queria, né, pensava em fazer química porque você gosta muito dos números, de matemática. E aí, assim, como que, né? Alguém muito das exatas cai em moda, que geralmente... Normalmente, estilista não gosta de números, né? É um desafio nosso, inclusive, né? A gente até fala, porque como nós temos soluções desde o planejamento, né, até lá a ponta final de vendas, planejamento é algo bastante, né, quantitativo, planilha, análise de resultados, dados para todos os lados. Enquanto, né, na criação, no momento, né... o criativo. Exatamente, é muito mais artístico, muito mais, né, outra história. E a gente tenta, né, colar uma coisa na outra. Mas elas destoam com clareza, né? Sim. Sempre gostei dos números, né? Então, gostava de matemática. Nunca precisava estudar para prova matemática, química. Mas gostava do lado da moda. Assistia algumas coisas na TV e isso me encantava, né? Quando eu fiz a minha primeira comunhão, eu queria uma roupa que eu não achava em lugar nenhum. E aí, eu fui A minha mãe me levou num lugar que fazia roupa sob medida. Ainda era no Mato Grosso do Sul. E quando eu vi a mulher desenhando, eu cheguei lá e falei, olha, eu nem sabia os termos, né? Eu quero um vestido cubinho. Eu falei pra ela. Daí ela me olhou assim. Dela, um tubinho. Daí eu falei, sim, um tubinho. Isso aí. Aí ela desenhou e eu fiquei encantada com aquilo. E, poxa, né? Eu quero ser isso também. Eu quero dar essa experiência para as pessoas, né? Mas não tinha nem noção do que era uma estilista, nem, né, dentro da indústria e tal. Aí fiquei dividida. Optei por fazer moda, né? A faculdade era aqui em Jaraguá também. Então, fui para a faculdade. Ainda continuava... Era uma rotina bem corrida, porque eu trabalhava no primeiro turno, estudava de noite. Então, saía da faculdade, chegava em casa cansada para acordar no outro dia de manhã e assim ia. Comecei a faculdade, vi que de estilista eu
Não tinha nada, porque a técnica de desenho, traço, não era bom. Podia aperfeiçoar, com certeza, mas comecei a conhecer também os desenhos artísticos, porque ali na época era a UNERJ, eles tinham muito voltado, né, para o lado artístico, tanto de desenho aquarela, quanto dos croquis e tal. Fiz o primeiro semestre, quando foi para o segundo semestre, tinha a modelagem. Então, ali, na primeira aula de modelagem, eu vi a professora mostrando, né? Olha, esse traçado tem que ser dessa forma, a gente tem que pegar as medidas corporais, vai dividindo. Eu já, é isso número, que eu quero fazer. Tem um número. Tem um número. Conectou uma certa engenharia, né? Uma certa arquitetura, assim. Então, gostei, né? E ainda estava trabalhando ali na parte da Malve. Fiquei ali ainda durante 3 anos da minha jornada da faculdade em Malve, né? E quando finalizou a faculdade, surgiu a oportunidade de ser assistente de estilo, que daí eu fui tentar abraçar para sair do produtivo, né? Então, dentro da Malve, na época, quando eu trabalhava, até teve recrutamentos internos que eles, inclusive, mandavam o pessoal da modelagem para fazer um curso no CETICT do Rio. Entrei no processo seletivo, eu fiquei entre uma das últimas, mas acabou que outras meninas foram e, né, acabei não indo. E como eu queria também, saindo da faculdade, cursar, né, trabalhar na área, abracei o estilo. Eu pensei, esse é um degrau para mim conseguir alcançar o que eu realmente quero, né? E aí já agora focada na modelagem. Na modelagem. E como que a live entrou depois? Quando eu trabalhei durante esse 1 ano de assistente de estilo, ali eu vi que não, realmente isso não é para mim. E era numa fábrica também? Era numa fábrica bem pequena, então era uma confecção, assim, eles faziam, a modelagem não era interna, ela fazia modelagem externa, porque eu tentei até conversar com o dono da empresa, que ele era muito próximo, assim, se eles tinham interesse de começar a modelagem ali, eu queria, eu já tava. E aí acabou que para eles não era viável, né? Eles faziam o desenho, a única coisa que eles tinham era a costura interna e a estilista, né? Bordado, estamparia, modelagem, era tudo feito fora. Produção, Quando chegou nesse final desse 1 ano, eu decidi que não ia continuar ali, não era o que eu queria. E fiquei aberta para o mercado, né? Então, comecei a mandar currículos para outros lugares. Mandei currículo também para assistente de estilo em outras empresas, porque era o que eu tinha experiência. E acabou que, nesse meio tempo, uma empresa me chamou para ser assistente de estilo. Eu estava em processo seletivo, já tinha ido umas 3 vezes ali com eles, né? Fazer desenho técnico e tal, porque daí não era um desenho estilizado. E nisso eu mandei currículo para a Live também. Eu vi que tinha uma oportunidade. No outro dia, eles já me chamaram para fazer uma entrevista. Foi muito rápido. Eu fiz entrevista na época... Ufa, né? Só faltava ela falar que foi que nem a Mal. Isso aí vai 10 vezes. Não. Mas a Live também era outro estágio, né? Sim. Imagina, há 15 anos. Há 15 anos atrás. E, na época, eu fiz entrevista com uma das donas da empresa, né? Então, eles são 4 diretores, né? Tem o CEO, a diretora criativa, que é a Joyce, o presidente, o diretor industrial, o diretor comercial. Então, na época, foi diretamente com ela. A empresa era pequena. Eu até brinco ali dentro da live que, quando eu entrei, era um prédio. Daí, foi crescendo e hoje a gente passa um mês e tem um prédio novo. De tanto que a empresa cresce, assim. E é lindo de ver, né? Então, na época, era costura menor, tinha várias coisas que era feito ainda fora. E daí, ali, eu entrei era para ser assistente de modelagem, o que eu queria, e comecei a me desenvolver ali. Mas você entrou como assistente de estilo ou de modelagem? De modelagem. Daí era que daí já no que você estava a fim de se desenvolver, né? Sim, e claro, como a empresa era pequena, a gente era polivalente para ajudar tudo, né? Ajudava assistente de marketing, era uma pessoa para cada função ali, né? Às vezes, provavelmente, mais de uma função por pessoa também. Também, no começo, né? Claro. E depois foi crescendo, se desenvolvendo. Natural, é assim que é, né? Não adianta. E
E como é que foi essa... Então, eu posso dizer, então, que a história da modelagem da Live tem muito a sua mão, né? Porque começou muito nesse tua trajetória ali, né? Tem também, né? Tem sim. 7 anos antes era uma modelista, eu sei que passou por 1 ou 2 modelistas, e a partir de lá até agora eu tô dentro da modelagem seguindo ali em frente, então posso dizer que sim. E se você pudesse trazer um pouquinho desses desafios, né, da tua curva de aprendizado versus os desafios que você tinha internos ali, como é que foi essa experiência para você? Foi uma jornada bem incrível, porque no começo a gente imagina, né, tecnicamente que entende de tudo, que sabe de tudo. Conforme a gente vai fazendo os moldes, vai entregando para costura, vai provando, você vê que tem certos desafios que tem traços no molde que você precisa adequar para a costura ficar melhor, né, para vestir melhor. Então, a faculdade que eu fiz foi uma faculdade que ela ensina modelagem, mas ela ensina o básico, né? Ensina para todo mundo. Mas isso é bem comum, assim, não só nessa carreira, como em várias outras, Sim. né? Muitas vezes a galera sai da faculdade achando que tá por dentro de tudo. Sim. Né? E se dá conta que o mercado, na verdade, não tá nem aí pra faculdade, né? Sim. E que na prática a teoria é outra, né? E é normal, aí que, né, aparecem os desafios. Vai surgindo os desafios. E daí, assim, a gente vê, né, que o contato com a costureira, o contato com quem prova é muito importante. Você precisa entender, né, a costureira, ela recebe o molde da modelista, ela vai tentar colocar forma naquilo ali costurando, né, para poder vestir, mas tem coisas que a gente precisa adequar para, né, para sair uma costura melhor, e daí isso vai sendo com o passar dos anos, conforme vai acontecendo, a gente fala que você aprende muito com os erros, né, porque o que dá certo tá dando certo e isso não volta mais. Então, com o passar dos anos, com os erros, a gente acaba aprendendo a resiliência, né? Porque muitas vezes você pensa de uma forma, chega na costureira, ela pensa de outra, você tem que negociar com ela. Então, isso tudo negociação sempre tem que ter. Uma coisa que a gente conversou antes, assim, que é muito um desafio de uma marca que atua no Brasil inteiro e que atua no Brasil, que é o grande diferente grupo de corpos que a gente tem no Brasil, né? Porque tem todas as curvas, né? Que a gente pode escolher para modelar. Como que é isso? Porque uma calça é uma calça, mas existem muitas curvas diferentes, isso é né? verdade. A gente hoje segue sempre uma tabela de medidas, né? Então, tem a nossa tabela de medidas, mas a gente entende que o corpo da brasileira é uma mistura, né? Então, dentro da empresa mesmo, quando a gente precisa... eu preciso provar uma peça, eu provo na modelo, mas eu não tô segura disso. Vamos provar em outras pessoas. Masculino também é bem variado, né? Prova uma camiseta, uma raglan. Raglan é o terror das modelistas. Eu provo uma raglan, eu preciso que ela seja vista perfeitamente na maioria das pessoas, né? Eu vou falar em todas, mas na maioria das pessoas. Então, a gente acaba prova no modelo. Não, vamos provar mais em umas 4 pessoas. Sai procurando, né, outros corpos que estão dentro da tabela de medidas, mas que a gente sabe que o biotipo é um pouco diferente. Então, a partir dali, a gente consegue vestir melhor, né? Fazer uma entrega melhor para o cliente. E a gente sabe que um P... eu posso ter vários P's dentro de um, né? Então, a intenção esse P precisa vestir todos os P's que a gente atende, né? Claro, cintura é uma coisa que tem mulher que tem a cintura muito fina e tem mulher que tem a cintura um pouco mais reta. Então, acaba que na cintura, às vezes, a gente não consegue adequar 100%. Veste, mas quem tem o quadril maior e a cintura mais fina, daí acaba... Tem limitações, Tem né? limitações, Também, até mas pelo desafio do Brasil, né? É o desafio. Isso é um dos nossos maiores desafios, né? Abranger todos os corpos, vestir bem todos os corpos, que eles se sintam bem com a roupa, né? Mas tem uma coisa que ela me confessou, assim, que eu achei uma técnica maravilhosa, que quando, né, tô falando modelagem, os testes das roupas, eu imaginei as modelos, né? Enfim, testando as roupas e tal. Mas eu não imaginei, como você falou, que elas, na verdade, às vezes fazem exercícios, testam efetivamente sim. as roupas, né? A gente pede, né, principalmente tecidos novos,
peças que são diferenciadas, a gente entrega para a pessoa testar antes de lançar, né? Fez o primeiro protótipo, testa isso aqui, vamos ver se tá confortável, se tá bem, se tem respirabilidade. Então, devolve com o feedback, né? E, tá legal. Na prova mesmo, a gente já pede, né? Agacha, levanta, movimenta braço. Eu brinco, eu vou trazer uns pesos para vocês, né? Se exercitarem aqui dentro. Mas a gente tem esse cuidado de a roupa que a gente está entregando para o cliente, ela vestir bem, estar confortável, não estar machucando. Então... Tem um desafio que eu tenho até curiosidade. Quando você compara roupa casual com uma roupa fitness, por exemplo... O casual, ele tem muito design. Sim. Talvez a modelagem seja importante, mas o fitness não tem muitas formas muito diferentes, né? Muda muito a matéria-prima, né? Os tecidos são muito diferentes. E a funcionalidade você nunca pode perder, né? Sim. Então, quando a gente falou lá de arquitetura, né, que é a estrutura que é importante, eu vejo numa marca fitness hoje um papel muito importante, não só da modelagem, como da qualidade também. Como é que funciona essa divisão de poderes, vamos dizer assim, né, entre o design, modelista e a qualidade? Como é que faz para isso virar uma arquitetura segura, assim, dentro da linha fitness? Sim, a gente fala que todo mundo tem que ter senso de dono, né? Então, começa com o design do estilista, né? Ele já cria aquilo ali pensando como vai vestir, faz uma passagem para a modelista para ela entender e ela desenha, né, os moldes para aquilo ficar bem no corpo. Tudo isso estando pronto, não adianta estar tudo bonito e a qualidade não tá legal, né? Então, a gente, na prova, todo mundo olha a qualidade da peça, se essa peça tá bem acabada, se tem alguma coisa que tá em atrito e acaba indo isso para a produção. Na produção, a gente passa também para o setor de qualidade que tem que ser daquela forma, né? E caso aconteça, a gente pega a peça no estoque de vez em quando para conferir como é que tá saindo, passa nas lojas, dá uma olhada na arara, se vê que aquilo não tá legal, já manda foto, olha, isso aqui não tá, né? Não tá ficando bem. Mas é uma conversa estreita. Tudo que um setor ali vê que o outro pode estar melhorando, a gente vai pontuando e se traz isso de volta, Deixa né? eu botar uma pimentinha nisso. Uhum. Como que é o desafio quando o briefing, né, da criação, ou os primeiros desenhos não estão lá tão detalhados, assim, né? Tão bem construídos. A gente volta com o estilista, né? E faz aquela série de perguntas. Como você quer, que tamanho você quer, o que você espera. Tem foto, tem imagem de referência, tem a base. Então, tudo isso, se vem sem, a gente devolve na conversa, né? Olha, preciso que tenha para chegar na prova um produto assertivo, chegar na prova ser aquilo que você espera. Então, esse estreitamento tá cada vez maior, assim. A conversa tá cada vez melhor, eu vejo, né? E todo mundo tá tendo essa ciência de que eu preciso entregar para eu poder, né, receber. E não é só do estilo, né? A modelagem também precisa entregar um corte bom para a costureira conseguir entregar com qualidade aquele produto pra gente na prova também. Perfeito. Né? Até interessante uma coisa que tu comentou em outro momento, que é relacionado às vezes, né, vocês, no papel de modelagem, acabam influenciando a peça. Sim. Né, de certa forma, ajudando no desenvolvimento do produto, que foi idealizado, legal, pelo time de criação, mas que às vezes na hora do corte, na modelagem, tu sugere algum tipo de ajuste para aquela peça ficar melhor, né? Sim, até tem a questão do encaixe, né? Muitas vezes o tecido não é na largura que seria o ideal, né? Mas é o tecido que se gostaria para aquela peça. Tem a elasticidade, outros detalhes, né? Também. Então, ali na hora a modelista faz, quando vai pro encaixe, se tem alguma coisa que o aproveitamento não tá bom, ou que vai, né, desperdiçar muito tecido, a analista devolve pra modelista, olha, preciso que seja reavaliado, isso aqui não tá com encaixe bom, dela manda, né, como tá aquele encaixe, e a gente avalia. Muitas vezes, essa alteração impacta no produto, né? Então, quando impacta, eu preciso colocar algum recorte para que esse encaixe fique melhor. Vai mexer no design, a gente volta com o estilista. Tá tendo esse problema, preciso fazer isso para adequar. Tudo bem? Não. Às vezes tudo bem e às vezes não. Esse recorte assim eu não gostei. Aí ele sugere um outro recorte que fica de acordo com aquilo que ele pensou, né? Sandrão, eu tô tendo uma aula aqui. Viu? Porque quando, né,
olhando pra moda, tu vai imaginar que tem tanto detalhe, vai e volta, e cuidado, e atenção, e, né? Ajuste e reajuste pra peça ficar depois na gôndola lá pra ti. Não, deixa pra outra, né? Sim. Exatamente. A gente fala muito aqui, principalmente no Mode, a gente fala muito do tripé, assim, pessoas, processos e tecnologia, né? Que isso é um mantra das empresas hoje, né? Para poder performar de uma forma saudável. Olhando, assim, a sua trajetória, assim, né? Todo esse tempo que você está na live, assim, quais foram esses desafios, falando desse tripé, né? De processos, pessoas e tecnologia. O que você consegue trazer, assim, de coisas que foram muito legais na sua jornada, olhando esses 3 pontos, assim? Eu acho que pessoas, né? Toda a indústria precisa de pessoas. Essas pessoas, elas vão se qualificando ou estão qualificadas para as cadeiras que elas exercem, né? Então, o convívio com as pessoas tem que ser um convívio onde tem empatia, resiliência para você conseguir entregar, né, o teu trabalho melhor. Eu acho que essa conversa dentro da indústria, na vida, né? A gente precisa estreitar. De processos, nós na Live, né, trabalhamos com bastante processos. Processos de, tanto de tecnologia de tecido, processos de aplicação na peça. Então, cada vez mais tem. Os processos de desenvolvimento também, né? É uma onda cíclica que vem lá do estilo, passa pela modelagem, passa por uma analista, vai pela costura. Então, é um processo bem gigantesco. Até chegar na ponta do cliente, que é o nosso foco principal. Então, a gente sempre fala, né? O que a Live quer alcançar? Clientes que sejam fãs. Então, a nossa maior visão e missão é conquistar fãs, né? E quando você chega lá na expedição ou na loja, que é o processo final, e vê o produto, né, na vitrine, que tá vestindo um manequim bem, ou que você vê uma pessoa na rua andando, você pensa, poxa, o meu trabalho lá na frente, né, um dos primeiros foi executado bem feito. Então, isso é bem gratificante. E a questão de tecnologia. Hoje a tecnologia vem cada vez mais, tanto nos tecidos, né? Tecidos tecnológicos. A gente está tentando implantar cada vez mais para o cliente ter a sensação, ter diferentes vestibilidades, assim, ele acaba interferindo. Tecnologia, desde a hora da criação de fazer o estilo, né? Antigamente os estilistas desenhavam à mão. Hoje já se desenha num croquis 3D, isso vem para modelagem. Na modelagem hoje, na Live, né, a gente tá com o 2D, mas provavelmente, futuramente, a gente vai estar com o 3D também, porque é o futuro, né? E eu vejo que o 3D hoje, ele vai começar com o estilista e vai parar na modelagem, né? Porque hoje o estilista já pode desenhar o molde no 3D, se ele quiser, meio que já mandar para a modelista para ela fazer aquele refinamento. Então, existem empresas que eu sei que já fazem dessa forma. Então, muito se diz, né, que um estilista vai ter que futuramente saber muito da modelagem para conseguir ter o seu papel ali, porque hoje, com alguns programas, a modelista já pode, ela tendo conhecimento do que vai vestir bem, ela já pode desenhar dentro do boneco e isso já ser não que um vá ocupar a cadeira do outro, mas são laços que vão ter que se estreitar cada vez mais. Eu imagino, até pelo aquilo que você falou antes, não adianta ter uma peça super bonita que você bota no corpo e não tá legal, né? Já surfando um pouquinho essa onda do futuro, presente e futuro, quando se fala de comportamento, hoje é tendência no mundo inteiro nessa coisa de usar o tecido, o fitness para moda, né? As pessoas, a geração Z já tá usando marcas muito legais de fitness lá fora para sair à noite, né? Então, e aí eu vejo, eu com certeza eu vejo bem menos do que você, né? Quando se fala de tendências de tecidos, matérias-primas tecnológicas, uma série de... Como é que você vê o futuro do fitness, assim? Quando você trabalha todo dia ali, o que você espera, né, dessa tecnologia? Quando a gente fala de IA, a gente fala de tecidos tecnológicos. Para onde está indo esse mercado fitness na sua visão, assim?
Eu vejo que o fitness está cada vez mais presente no dia a dia, como você falou, né? Hoje em dia, muito se bate na tecla de vida saudável. E quando você veste uma roupa confortável, é difícil você querer vestir uma roupa que você fique engessada. Então, eu vejo que cada vez mais o mundo fitness está crescendo, as pessoas, né, saem da academia, vão para o mercado, vão trabalhar. Claro que tem todo um contexto, né? Você não vai trabalhar de top e de legging, mas você usa essa roupa por baixo de um blazer, de uma jaqueta, de uma camisaria. Então, e é aquilo, você se sente confortável com aquilo, você sai dali, você vai para um bar, para outro lugar e você tá bem vestido. Então, hoje em dia, diferente de antigamente, você só usava roupa de academia na academia, né? Eu vejo que as mulheres estão usando ainda mais do que os homens, mas existem muitos tecidos com elastano, que a calça de alfaiataria pode ser feita com tecido desse, que vai te dar um conforto que uma calça jeans às vezes não tem, né? Claro que tem jeans com elastano, mas os tecidos vêm com essa batida. Você pode se vestir bem, mas ter aquele conforto que você desejaria que tu tá andando Mas na rua. a própria presença, né, da moda fitness, ela acho que cresce justamente porque, e aí olhando para as gerações mais recentes, e eu espero que isso melhore cada vez mais, o fitness, a prática de exercício físico é cada vez mais forte, né? Antigamente a turma tinha que ser, né, levada a cabresto para ir fazer um exercício. Atualmente não, os jovens já têm uma preocupação muito mais madura do que as gerações anteriores, né? E é um reflexo, né? Porque eu vejo as minhas filhas. Eu tenho 2 meninas e a gente tem legging da Life para elas, né? E elas adoram. Às vezes elas querem vestir aquilo ali o tempo todo. E conforme elas me veem meu marido praticando atividade física, elas querem fazer. Elas pegam a corda lá em casa, elas pulam corda. Então a gente transmite isso, né? Transmite que uma vida saudável começa na alimentação, atividade física, e eu acho que cada vez mais essa geração que tá vindo tá buscando isso. Hoje, eu até falo pra minha avó, olha, vó, você tem que ir pra academia, né? Porque é outra geração. É outra geração, você precisa disso. Mas não é um precisar de ter um corpo, né? É precisar porque o corpo precisa disso para estar de pé. Então, acho que conscientemente as pessoas cada vez mais estão buscando isso. Eu quero ter uma velhice saudável, né? Eu até brinquei com ela semana passada, vó, você precisa fazer musculação para você conseguir andar, para você conseguir sentar. Levar sacolas, Levar a sacola. Então, eu acho que cada vez mais o pessoal tá olhando para isso. Então, e o Sandrão é por isso, né, Sandrão? A musculação, né? Tá tudo certo. Ninguém dá 80 anos pro Sandrão. Sandrão é forte. E aí é muito isso, né, cara? Agora, inclusive, isso é interessante, porque como a gente tava falando de coisas geracionais, né? A geração mais antiga não tem isso como algo padrão, né? A avó, por mais que te escute, não sei se ela adota a prática rapidamente, né? Ela é mais ativa, assim. A gente fala que ela pula muro que não precisava pular, né? Então, que bom. Mas eu já vejo outras pessoas que não, que são até um pouco mais jovens que ela, assim, que não, acha que isso, né, não é necessário. Mas a mídia, hoje em dia, né, o celular tá na mão de todo mundo. Então, a gente tem um lema, a vida mais ativa, saudável e feliz, que é uma coisa leva a outra, né? Legal. Deixa eu dar uma mudada aqui. Eu lembrei de uma coisa, a gente tem um mantra nos nossos clientes que a gente procura levar. A gente sente que as marcas hoje estão transpirando muito e inspirando menos. Em função da carga operacional, né? Pressão, mas tem a questão também da empresa de muito retrabalho, poucos processos estruturados, muitas planilhas, né? Então, principalmente o time de desenvolvimento, modelagem, às vezes acaba transpirando muito por uma falta de uma estruturação bem feita de processos, de digitalização. E aí você me contou lá que existe lá, né? Você já tem uma solução de digitalização. Eu queria que você trouxesse um pouquinho dessa coisa qual é o bem de você ter um processo digitalizado, como é que é essa relação sua com a transpiração de coisas que não são tão produtivas, né? Isso é muito comum nas marcas, né? Às vezes está fazendo um trabalho que, cara, isso não vai gerar valor, né?
eu tô fazendo um retrabalho que uma outra pessoa já fez, porque ela não me passou direito alguma informação. Como é que funciona isso para você, essa coisa da digitalização dos processos, essa coisa da produtividade das pessoas? Dentro do setor, a gente sempre tenta manter os padrões, né? Tudo... Chegou uma pessoa nova, ela... Antes de começar qualquer coisa, ela vai entender como a empresa funciona, entender como o setor funciona, entender os padrões e dos processos que a gente tem. Porque, vou dizer, modelistas que trabalham em 3, 4 empresas, cada empresa é de uma forma. E ali dentro a gente é muito peculiar, assim, na forma dos processos, na forma do cuidado da peça. Então, precisa tá inteirado daquilo ali, né? Então, muitas vezes fica uma semana com uma pessoa, entende, a gente fala dos estágios, né? Estágios com os outros setores, para entender a dor do outro setor. Então, eu venho com uma mentalidade, aqui é um pouco diferente. Então, a gente tenta ter tudo documentado e passar isso para a pessoa que chega, né? Só um parênteses, isso é maravilhoso, tá? Porque é um pouco do que a gente defende, né? A gente nota que muitas vezes, né, até pela rotatividade do setor que existe, é natural, mas o processo vai embora com a pessoa, né? Não ficou documentado, não ficou outras pessoas treinadas, as outras pessoas dos outros departamentos não tinham clareza de como acontecia, e aí, o que acontece? Vai do zero de novo. Se perde, né? Então, o processo não é um processo da empresa, né? É o processo de alguém que estava ocupando a cadeira. Então, isso é bastante incomum, não é fácil, né? A gente fala muito, assim, é muito comum, assim, ter silos nas empresas, né? O estilo trabalha de um jeito, né? E aí o time de modelagem trabalha de uma forma totalmente diferente, que não conversa às vezes, e isso é muito comum, né? Das empresas criarem suas próprias, e aí o que o Lê trouxe também, que acontece muito o turnover, ele faz isso, a gente contrata um talento, bota um talento na empresa, ele vai lá e implanta um processo, aí ele vai embora, o processo vai embora. Então, isso faz com que, eu digo, até pelos nossos clientes que a gente tem, o PLM ele passa a ser, de fato, uma ferramenta que traz esse processo legado para a empresa, né? Sim. Você até trouxe, né? As pessoas precisam ser... Ela trabalhou em outra empresa, ela não vai trazer o processo dela, ela vai ter que conhecer o processo da live, se adaptar ao processo da live para poder, né? Então, isso é muito relevante na minha visão. Sem dúvida alguma. E é bem importante, porque se perde, né? Eu falo, eu tô aqui há 15 anos, mas quando eu for embora, o meu legado tem que ficar, o que eu fiz aqui tem que ficar, não vai tudo embora comigo, né? As pessoas que trabalham comigo têm que ter o mesmo senso de dono, o mesmo olhar crítico. Então, eu não sei quanto tempo eu vou ficar na live ainda, eu espero que bastante, né? Eu gosto muito de trabalhar lá. Mas, de qualquer forma, se um dia eu sair, tudo que eu fiz ali dentro tem que ficar e as pessoas têm que dar continuidade, né? Eu não vou levar embora e ficar tudo. Então, isso é tudo documentado. Isso é uma visão muito madura, assim, é muito legal, porque é o que a gente fala também, né? O processo, no fim, que acaba sendo depois digitalizado, mas, enfim, começa pela estruturação dele, né? Na verdade, é o que representa como a marca constrói. Sim. Né? Então, claro que tem um pouco de cada um, mas se você não deixa isso de uma forma estruturada, né? Se perde. Se perde. E da digitalização, né? Antigamente, que os moldes eram feitos manuais, né? Nossa, é muito tempo investido naquilo. Às vezes, aquele molde não dava certo, né? Cortado, não dava certo. Você ou tem que refazer. Então, o digital é muito mais rápido quanto a isso, né? Existem moldes que são feitos manuais? Sim, mas bem menos do que antigamente. Hoje a gente faz no manual quando você cria numa moulagem, né, um pouco diferente. Você precisa passar isso para o computador, então tu acaba passando para o manual para poder passar para o digital. E com o 3D, você já cria direto no manequim, já está ali, você já vê aquele no corpo, né? Isso acaba tendo menos retrabalho, porque você consegue implantar o tecido dentro do 3D, aquele tecido que você quer. Você consegue ver o caimento ali, opa, não tá legal, eu já adequo, né? E já refaço antes de ir para o corte, antes de ir para a costura. Então, é uma etapa a menos, né? Então, cada vez mais, eu acho que vai partir para isso. Aliás, a Anne menciona moulagem, né? E aí, moulagem. Moulagem. Conta essa história que nós descobrimos agora há pouco que o Sandrão é especialista, não é? Pois é. Eu sou fã tipo assim, a área de modelagem nas empresas, eu acho muito legal. Eu tava contando pra Anne que, cara,
na década, não vou nem falar o ano, que faz muito tempo. Tá tudo bem, senão a gente Pessoal tá aqui que, num o ambiente pessoal que já trabalhou seguro. comigo conhece, a dona Janine, o pessoal da modelagem conhece, que era uma francesa, que era uma referência no Brasil de moulage. E nos anos 90 eu aprendi moulage com ela, né? Eu tinha um desafio numa marca com ela de internacionalização, e ela fazia os vestidos através da moulage. E para eu poder ter gestão sobre o negócio, ela falou: você vai ter que aprender moulage para você saber fazer o preço direitinho, saber o esforço que a gente vai fazer. E eu achei incrível assim, essa experiência. Deixa eu ver se eu lembro do que é. Moulage, basicamente, é você esculpir a peça no corpo, né? Não é só Produzir para tabela de aquele medida. corpo ali. Exatamente. Na época existia um manequim, mas uns bonecos de moulage, né? E você vai colocando as folhas, né, lá, e vai fazendo a escultura da modelagem no próprio manequim. E tu ia lá. Acertou, e é tudo uma técnica, né? Tecido plano você faz com tecido de mourinha, a princípio, né? Tem que esquadrar, tem que colocar as linhas base. Na hora que você vai para o manequim, você tem que alfinetar nas linhas de cintura, busto, para daí você ir desenhando. E daí tem aqueles que são mais avançados, que também é assim, mas que você vai drapeando ali dentro do manequim também, né? Mas eu tô visualizando o Sandro fazendo isso. Imagina, mas né? é bem legal. Não, é interessante. Eu vou te fazer uma provocação aqui. Tem uma dor que os nossos clientes, que é até um dos nossos, quando se fala de propósito, de entrega de valor que a gente faz, é reduzir o time to marketing das coleções, né? Hoje é uma grande dor do mercado, né? Ciclos muito longos de desenvolvimento de produto, né? E a gente está caminhando também, como você mesmo trouxe lá, de trazer solução 3D para a gente conseguir, né? Porque esse processo de amostra física também, né, ele traz um tempo maior. Como é que você vê se isso é um desejo também, né, de fazer todo esse processo digital até a produção para ganhar tempo? A modelagem 3D traz isso na sua visão? Traz sim. Até é um estudo que eu estou fazendo. Eu vi que na nossa realidade, né, porque tem empresa que tu já consegue fazer tudo no 3D e você não precisa provar a peça. Ou, né, dependendo da indústria, se for uma indústria de cama, mesa e banho, é bem diferente, né? Ou peças mais básicas isso, também. Né? Camiseta, assim. Na nossa visão, o nosso produto precisa ser provado. Mas eu consigo reduzir o tempo já vendo que, no primeiro protótipo, antes de eu mandar para frente, eu já consigo colocar no manequim e ver alguns ajustes, esse design aqui não tá legal, já apresentar para o estilista. Então, evita o tempo de corte, costura, decoração, que acaba sendo ali 1, 2 semanas dentro de um desenvolvimento. Isso falando de uma peça que tem bastante decoração, né? Se pega a coleção inteira, provavelmente é umas 3 semanas que você consegue reduzir. Querendo ou não, 3 semanas lá na frente já faz muita diferença. Faz a diferença. Não, tem um número, não sei se você sabe, a gente acompanhando o trabalho dos nossos clientes, você trouxe uma série de ofensores ali, e as marcas às vezes nem têm noção do valor que é gasto com matéria-prima só de mostruário, só de pilotagem, né? A gente tem vários cases dentro da Unmold, a gente acompanha um índice que a gente chama de produtos cancelados durante o processo de desenvolvimento. Então, vou te abrir um número aqui, muitas das marcas que estão com a gente tinham, no início do processo, 40%, 50% de produtos cancelados no desenvolvimento. Olha quanto tempo desperdiçado das pessoas, desperdício de matéria-prima, né? Uma série de índices de improdutividade no processo, né? Então, o 3D pode ajudar, mas a gente sempre fala assim, um processo bem estruturado, um brief bem feito, né? Tem todo um trabalho estruturado que tem que ser feito para reduzir esses desperdícios que às vezes as marcas nem percebem o volume que tem. Nossa, e é um volume alto, né? Ali na empresa tem poucas peças canceladas, assim, né? Mas eu sei que tem empresa que para aprovar 20 produtos fazem 30, 40, né? Então, apresenta aqueles 30, não, sai essa, entre essa. Hoje não é o nosso caso, mas é um desperdício de tempo, matéria-prima, e a empresa perde lucro, né? Porque tempo de todo mundo tá desenvolvendo outra coisa, ou de esse produto que é cancelado também, a matéria-prima vai para onde, né? Então, além de não ser sustentável, eu vejo que o 3D traz essa questão da sustentabilidade também. E aí tem um desafio todo que envolve, né? Quando você vai produzir uma peça de um jeito, né? Com a modelagem muito boa, né? Bem pensado, bem estruturado, você também tem que brigar com o tempo, né? Como é que vocês equilibram isso lá?
O tempo a gente fala que é o nosso inimigo, né? Porque muitas vezes você quer fazer um produto, quer testar o produto e tem o tempo de entrega. Porque se eu não entrego, né? A coleção também. O planejamento vai ficar maluco lá, né? Até essa semana eu tava numa reunião com o pessoal e delas falaram, tá, mas se não me entregarem no meu prazo, o meu prazo vai pra frente? Daí eu falei, não, a gente vai ter que tentar driblar esse atraso na nossa área, porque querendo ou não, se cada área entregar, né, com um dia de atraso, como é que vai ser o final disso? A gente vai lançar não na tem próxima, próximo inverno só, não existe. Então, a gente tem que estar ciente, né? Eu não vou prejudicar o outro, porque eu também... Então, todo mundo tem que estar olhando para o cronograma, tentando fazer as suas entregas o mais eficiente possível para a cadeia girar. Mas o tempo ali, ele acaba sendo o vilão, mas acaba sendo um norte também, porque muitas vezes sem esse norte eu faço essa peça mais difícil depois, eu pego só as básicas e às vezes essa mais difícil é a que eu deveria fazer primeiro para entregar. A gente sempre fala, modelista que quer escolher, pega os básicos que vai embora e o difícil fica lá, aí tá no prazo, você tem que fazer aquilo ali e acaba não tendo tanto cuidado, né, que você deveria. Logo eu quero mais difícil. Para poder entregar. Eu sempre digo para o pessoal que pega os difíceis, fazem cabeçote, testa cabeçote e depois manda para frente, porque ali a entrega final na prova vai ser a melhor. Se eu fizer um cabeçote, um pré-cabeçote para exemplificar, isso aqui que eu tô pensando, é isso aqui que você queria, tô olhando o teu croquis, é mais ou menos isso, ou não tá legal, já tá igual o croquis, mas não tá legal, né? Vamos já mudar, porque chegou na prova, aquilo já passou pela mão de todo mundo, né? Já tem todas as decorações, e o que a gente sempre pede faz o cabeçote com o tecido original, porque se fizer com o tecido que é um pouco similar, pode dar diferença, vai chegar lá também, não vai ser aquilo. E é pior chegar lá para só depois descobrir, né? Não, a apresentação do protótipo tem que estar bem executada, né? Perfeito. Sandrão já tá indo pros finalmente da conversa. Já tá fluindo rapidinho, né? Tá vendo? A gente começa a conversar e não para, né? Não para, tá? Não, e eu já tenho muito assunto pra puxar, então tem que cuidar pra também não passar do tempo, né? Desde o início, como costureira, você passou por vários passos, né? Você viu primeiro a cronometrista ali, né? Você observou todo aquele processo, depois você foi assistente de estilo, viu que também não era bem a sua, mas conheceu um pouquinho mais. Então você navegou em várias áreas e, claro, como você pegou uma empresa que hoje, né, depois de 15 anos, cresceu muito, você viu isso desde o início, viu a transformação, viu as áreas acontecendo e tudo mais. Como que essa tua experiência, né, tão completa, te ajuda hoje a guiar a turma que tá chegando, ou até mesmo ajudar a montar esses processos entre as áreas, sabe? Eu vejo que ter passado por tudo isso acaba gerando inspiração nas pessoas, porque quando elas chegam, eu não estava ali desde o começo, né? Eu não nasci ali como coordenadora de modelagem. Então, a minha bagagem, eu consigo ter propriedade para falar, olha, quando eu costurava, funcionava desse jeito. Então, eu tenho esse norte. Às vezes, um protótipo que não tá dando certo lá na costura e a coordenadora me chama. Eu falo, eu posso costurar? Então, eu sento na máquina, eu tenho esse... Você consegue. E a pessoa que pensa em fazer modelagem sem saber a costura, ela tá perdendo muito. Então, é muito importante saber o começo, né? Para você chegar lá e ter propriedade para falar, para você entender. E muitas vezes a gente troca isso com o estilista, né? Olha, vem aqui, deixa eu te mostrar, o meu molde tá dessa forma. Que traz a empatia também para eles entenderem. Tem uma coisa que é muito... dos dois lados, Tem uma coisa que é maravilhosa, isso que ela trouxe, que para mim é assim, a gente tem dois mercados na minha visão, né? Da indústria, que tem a marca, que é o caso que é mais indústria. Né? Tem o core, é a indústria, né? E tem os birô de desenvolvimento, que é as marcas que a gente conhece também, que faz só o desenvolvimento e bota no private label lá para se virar para produzir. Que daí o core é a marca. O core é a marca, tá? Então, essa habilidade que ela tem, eu trabalhei também em empresas que têm fábrica, né? A Riachuelo, uma delas, né? Cara, você conseguir conciliar o produto legal, o design legal, que seja eficiente na fábrica, é um desafio absurdo, né? E ela ali, fazendo esse elo entre o desenvolvimento, ela tá com modelagem, qualidade, e ela foi costureira. Então, assim,
ela sabe o que vai dar de gargalo lá na costura, e ela fala, se tiver algum problema lá, eu vou lá, sento na máquina e ensino a costureira. Não, e é muito legal, porque como você trouxe, não só você tem a empatia com ela, de observar, puxa, peraí, eu entendi, talvez aqui, se você fizer, ao mesmo tempo, ela nota que você e começa a ter empatia, pô, essa pessoa já passou por aqui. Já passou por Ela aqui. sabe, então, que existem desafios, enfim. Isso deve ser muito legal no dia a dia, assim. É legal. E né, a gente começa ali na empresa, tem as estagiárias. Então, quando a gente já vai ter a conversa com a estagiária, a gente já aborda, olha, né, a empresa é uma empresa que de meritocracia, conforme você vai aprendendo, você vai se desenvolvendo, as chances de crescer aqui dentro é grande. Aí eu conto a minha história. Eu comecei aqui como assistente de modelagem, passei por modelista, hoje eu tô nessa cadeira. Então, as pessoas, elas conseguem ter uma visão de futuro, né? Poxa, eu posso chegar até aqui. Não é porque hoje eu sou costureira que eu vou ser costureira para sempre, né? Eu não quero ser costureira, mas eu quero ir para o marketing. Eu posso chegar lá também. Então, eu me inspiro em pessoas que eu olho e penso, poxa, chegaram até onde chegou, por que eu também não consigo chegar? Então, acho que se todas as pessoas conseguissem olhar e determinar que eu quero chegar até aqui, o que eu vou fazer para chegar até aqui, elas teriam muito mais sucesso, assim. Tem muitas pessoas que têm, né? Mas tem algumas pessoas que precisam ter. Merecem ter, não é? Merecem ter, isso mesmo. E assim, uma coisa até que foi um assunto que nós comentamos anteriormente, relacionado, você mencionou agora as estagiárias, quanto ao desafio, né, de mão de obra. Né? Lá no início, lá em Mato Grosso do Sul, você não tinha ideia de ser modelista, por exemplo, né? Então, é algo que muitas vezes o jovem não imagina entrar para esse mercado ou entrar para essas áreas mais técnicas, por exemplo. Mesmo costureira, enfim, qualquer área, né? E é um desafio do mercado como um todo, né? Nós conversamos com marcas do Brasil inteiro, de várias áreas, vários setores, as pessoas em geral reclamam disso, mão de obra. Mão de obra. Né? Criando programas, criando formas de trazer pessoas né, para se interessarem enfim, pelo mercado, né? Como que vocês lidam com isso lá? O que você vê, assim, pro futuro do mercado nesse sentido? É um desafio muito grande, de fato, e não tem uma forma de resolver tão simples, né? Sim, e eu vejo que esse desafio de mão de obra é no geral, né? Costureira mesmo tá muito difícil de encontrar. A gente fala, conhece uma costureira, indica. Porque cada vez mais falta, né? As pessoas querem, né? Elas almejam outras coisas, mas tá faltando. Falta costureira, falta estampador. E na área de modelagem também é bem escasso. Eu vejo que profissionais qualificados é difícil. A gente entende que todo mundo tem um começo, né? A gente dá oportunidades, mas muitas vezes você precisa de um profissional que seja um profissional ali que esteja no pleno, pro sênior, e você não encontra. Ou não quer sair da empresa, né? Porque está consolidado há muitos anos, ou você vai e tem poucos anos de experiência. A experiência conta muito na modelagem, então eu digo que um profissional de modelagem qualificado, ele tem mais que 10 anos de experiência, porque já passou por tudo. E precisa ser, no caso da modelagem específico das linhas fitness, por exemplo, precisa ser alguém experiente na linha fitness? Não, eu acho que se você... Vou falar, né, alfaiataria. Quando você entende a alfaiataria, porque você tem que colocar um tecido plano para vestir um corpo, esse profissional com certeza vai fazer um fitness bem feito, porque daí você consegue adaptar a técnica, né? Vou trabalhar com o tecido com elasticidade, mas eu conheço o corpo. Um profissional que trabalha com o fitness, que nunca trabalhou com a alfaiataria, vai ter um pouco mais de dificuldade, eu vejo. Porque você conhece o corpo, mas o teu tecido te permite qualquer coisa. Então, você coloca o tecido com elastano, ele vai vestir. Sim, perfeito. Tem ajustes? Ok. A alfaiataria, o tecido é mais firme. Mais assim, firme. Você precisa, para fazer um vestido bem colocado com um zíper e que não sobre, você vai ter que ter recortes. Então, você tem que entender, né? Aí... O que mescla os dois é perfeito, né? Eu tenho pessoas que conhecem bem ali a parte de tecido plano e trabalham muito bem com o fitness. Então, esse é um profissional completo, a gente fala, que trabalha com os dois. Fácil de achar? Difícil. Imagino. Difícil. E pro lado fitness é mais difícil ainda, assim, ter um profissional que
trabalhou com fitness hoje em dia. E assim... Os que tem estão nas indústrias, né? Então, pensando já nos finalmente, tá? Tem sido uma conversa ótima. Eu acho que eu, pelo menos, estou tendo uma aula. Eu queria aproveitar para aprender muito mais, porque é muito legal essa parte técnica. Eu também sou mais da área, né, dos números, assim, né? Então, dos dados e tal. E aí, olhar como a moda se transforma num produto real, né? Com todo esse cuidado que a técnica por trás, é uma delícia, né? Dá para explorar muita coisa aqui. E, enfim, né? Mas temos um horário também que não dá para nos passar muito. Eu ia te provocar a deixar uma mensagem, assim. Talvez até para as pessoas que não sei se cogitam já olhar para essa área, não necessariamente modelagem, mas a área da moda de uma forma geral, né? Desde de ser costureira ou entrar para outra linha, e que, né, atuando um pouco nesse desafio de ter mais mão de obra à disposição, pelo menos considerar essa oportunidade de carreira, né? E no momento que está ali de avaliar possibilidades, sabe? Seja uma transição de carreira, ou talvez até no início mesmo, né? Sim. Venham, né, para modelagem. É um mundo que você não imagina que tem tantas pessoas envolvidas, que tem tantos processos envolvidos, desde a escolha da cor que vai surgir, né, que vai lançar na próxima coleção, como aquela cor interfere, vou falar da vestibilidade de fitness, né? Uma cor muito clara, às vezes, vai deixar uma legging transparente, e a gente tem que ir se adequando, né? Então, Tingimento. O tingimento. O tecido fica mais duro, não? Isso, fica, tira a elasticidade. Vários fatores, assim, que a gente não imagina. Poxa, não imaginava que era dessa forma, né? Então, é um mercado bem abrangente, assim. E a modelagem em si, quando você pega aquele croquis, você transforma aquilo num molde, e depois aquilo vem costurado, e você veste, e você pensa... Meu, ficou perfeito. É assim, ó... Eu acho que é a melhor sensação que tem. Acertei, ficou... Olha lá, tá usando a minha roupa. Ou que a pessoa vem e fala... Nossa, isso aqui tá muito bom, vestiu muito bem. Com essa fala dela, eu fico imaginando a prova de roupa, assim. Porque alguém passou o desenho, ela fez o croquis, então fez a modelagem... Aí ela fica só... Essa hora da verdade. Agora assim. a pessoa provou, na hora que ficou perfeita, ela... Yes! Todo modelista sai orgulhoso, assim. A gente fala parabéns, olha, parabéns, ficou perfeito. Porque é um filho, né? Toda modelista fala, esse molde é um filho, não mexe no meu molde. Tem uma sensação de pertencimento àquilo ali, né? É até engraçado que quando a gente trabalha com muitas modelistas, às vezes uma pega o molde da outra como base, né? Eu já tô vendo esse produto, eu consigo usar ele como base. Você pega, mas eu acho que eu vou mexer aqui um pouquinho, vou mexer ali um pouquinho, porque aquilo é um filho teu que nasce. Então, é bem engraçado, assim, de conversar com as meninas. E você consegue identificar, a gente que vê o digital, assim, né? Eu consigo identificar, opa, essa curva aqui esse traço é da fulana de tal, esse traço é da outra fulana, porque é uma identidade, assim. Claro que a marca precisa de identidade, mas dentro do sistema tu consegue ver como a pessoa posiciona o molde, como ela escreve ali dentro, né? Tem espaço para assinatura própria, assim. Tem espaço. E é gratificante. Então, quem gosta, né, de roupa... se vestir bem, vestir os outros bem, quer entender um pouco mais, conheça a moda. Hoje tem cursos de moda, tem cursos voltados só para estilista, só para modelista. Eu fiz um técnico também depois da faculdade para conhecer um pouco mais a modelagem, né? Tem os cursos que são cursos curtos, vídeo no YouTube que hoje em dia ensinam a fazer, né? Ajuda bastante, Ajuda com certeza. bastante. Então, eu até quero desenvolver como é que chama? Um método para fazer modelagem em casa sem precisar ter todo o esquadramento que você aprende, né? Qualquer pessoa consegue fazer uma roupa. Uma roupa básica, né? Não vamos falar um blazer, mas... O cubinho dá pra fazer. O cubinho dá pra fazer. E é difícil fazer, então você precisa entender. Não, pra mim é impossível. Não, quando você fala tudo é difícil, eu possível. digo, meu Deus, deve ser muito difícil. Só tem que entender, né? E é muito interessante. Então, profissionais que queiram, venham. É muito gratificante. Eu acho que depois que você vê... A roupa, todo mundo precisa de roupa, né? Todo mundo veste uma roupa. E uma roupa bem feita...
deixa todo mundo bonito, É, elegante. Isso eu reconheço, né? A diferença de quando tu bota uma roupa que encaixa do que uma roupa que, putz, né? Não Pode tá ser dando até certo. bonita, mas tu não te sente bem, assim, é muito claro, né? Agora eu fiquei pensando no paralelo, né, da arquitetura, daquilo que nós falamos lá no começo, né? Do arquiteto que chega na obra que tá concluída do jeito que ele desenhou, né? E talvez seja bem o que tu sente ali quando vê, né? Nossa, A obra pronta, né? A obra pronta, é bem legal. Pensa, né, saiu do papel e alguém deu forma, porque é um conjunto, Claro. né? Não é a modelista que costura, então passa na mão de várias pessoas e todo mundo se sente dono daquilo, né? A costureira, quando ela vê, ó, ficou bem costurado, esse acabamento tá bom. Então, o conjunto de todas as equipes trazem esse produto, essa vestibilidade, porque uma costura que às vezes a pessoa come um pouco a mais já dá um defeito ali. Sandrão, hoje a gente fez um episódio que passou pelas entranhas do processo, né? De desenvolvimento de moda, de produto e é muito bonito, assim, né? Porque acho que tu traz muita paixão, né? No que você vive e do jeito que você faz, pela sua história também. E eu fiquei aqui também empolgado, entendendo e, sabe... Vem pra moda! Não, eu já tô, né? Mas todo pelo ladinho da tecnologia, né? Da inovação, dados. Um passo por vez, né? De repente, um dia, com o teu método mais simplificado, eu até me aventuro, tá? Uma hora sai do papel esse projeto. Vamos lá, eu me aventuro, prometo. Mas achei muito bacana essa conversa, hein? Acho que irado, acho que é um episódio que a gente nem sempre, né, tem a oportunidade de fazer. Eu falei pra ela isso. Que legal. E isso é muito legal. Muito obrigado. Legal, me sinto lisonjeada, né, por estar aqui, por poder fazer parte disso. Indo no que ele te provocou ali, a gente sempre pede também para os nossos convidados indicar alguma série, um livro, alguma coisa que te inspira para essas pessoas que estão no mercado de moda, assim, o que você gosta, da onde você bebe essa água aí para... Olha, de modelagem, assim, eu vou olhando... Hoje em dia, eu olho muito o Instagram de modelagem, né? Não tenho um específico, eu olho de vários, assim, procuro lá moulagem. Moulagem, então, perfeito. Procuro moulagem, modelagem e vou olhando... Você escreve modelagem, só modelagem de moda, sabe? Eu tô querendo dizer... Modelagem, pode colocar, ou moulagem. Me inspiro bastante na Ana Lúcia, né? Ela já foi minha professora, então acompanho muito o trabalho dela. Ana Lúcia é a prof do... Ela é Nora. É Nora da tua prof. Isso, Ana Lúcia Niepceron. Hoje ela tem um estúdio de modelagem em Pomerode, que é ali do lado de Jaraguá. Ela oferece cursos assim, então quem tiver oportunidade, eu acho que vale bem a pena. São cursos rápidos, né, que você vai se aperfeiçoando. Então eu acompanho o trabalho dela, já fiz curso com ela. Conheci a moulagem na faculdade por um workshop que eu fiz com ela. Gostei, me apaixonei. O meu TCC foi de moulagem e voltados para noiva. Então, eu fiz 4 vestidos de noiva. Fiz o meu próprio vestido de noiva. E hoje tem os livros, né? Tem livros em português que... Agora me fugiu os nomes. Agora vou ter que pesquisar. Mas é de modelagem, modelagem e alfaiataria. E tem um filme que eu assisti até faz pouco tempo que ele não diz assim, né, isso aqui é modelagem, mas eu achei muito interessante. Posso olhar o nome? Pode. Que eu não lembro. Puxa aí o nome, imagina. Aí depois a gente conclui. Tá, pera aí, pessoal, a gente perdeu uma dica de filme, fomos olhar aqui no Google, dando uma fuçada pra ver se a gente lembrava. Relembramos. O filme é A Vingança Está na Moda. Ele conta um pouco da história de uma menina que saiu daquela cidade pequena. Ela foi para Paris. Lá ela aprendeu a costurar e a modelar. E ela voltou para essa cidade pequena à procura da mãe dela, né? E ali, quando ela chegou na cidade, ela trouxe na mala sua máquina de costura e começou a fazer vestidos. É bem engraçado o filme no começo, assim, o final é um pouco triste, é um drama. Mas no começo ela começou a costurar roupas e sair pela cidade. A cidade é minúscula, assim, ó, e super bem vestida. E todo mundo olhava para ela e tipo, nossa. E daí ela começou a chamar a atenção das clientes para fazer vestido, né? Ela viu que tinha uma moça que
queria chamar a atenção de um rapaz que estava vindo de fora da cidade também, e ela falou, olha, tá aqui o meu cartão, passa lá na minha casa, e ela começou a fazer vestidos para essa moça e transformou a vila, né? Todo mundo saía com o vestido dela. Então assistam, é um filme que fala sobre moda, assim, né? Nessa questão de que como a roupa transforma as pessoas, é bem interessante, e no final pode ser que vocês chorem, mas é legal. Mas vale o filme. Vale o filme. A vingança está na moda. Boa. Pessoal, vamos concluindo aqui mais um episódio do Moldcast. Eu quero fazer uma lembrança. Nesse período, e até o final do ano, provavelmente, né? A gente está captando pela Lei Rouanet. Nós tivemos o nosso podcast aprovado pela Lei Rouanet. Então, qualquer empresa que tenha, principalmente tributos federais, dependendo do volume, a gente já consegue conversar e encontrar uma forma de, né, nos apoiar no Moldcast e levar, né, histórias maravilhosas como o da Anne e de outros, várias pessoas que a gente traz. A gente já passou dos 100 episódios e vamos continuar esse ano naturalmente a crescer e espalhar, né, um pouco mais da cultura da moda, da cultura de quem faz a moda, né, mais do que isso, pelo Brasil. Então, fique atento também nas oportunidades de participar e nos ajudar através da Lei Rouanet, que no final das contas, né, é só um direcionamento do tributo, não é um valor a mais, você já iria gastar ele através dos tributos, porém a gente direciona para um projeto bacana como o do Moldcast. E a gente está encerrando por aqui. Anne, novamente, muito obrigado. Obrigada. Foi um prazer te receber, muito obrigado pelas aulas, tá? Eu ganhei aula de graça aqui durante mais de 1 hora, foi ótimo. Prazer estar aqui. Obrigado demais. Parabéns pela jornada, uma história linda. Obrigada. E às vezes, tipo, eu sempre, quando eu falei pra ele, cara, conseguimos uma pessoa de modelagem pra falar, né? Que antes era um desafio, né? E modelagem, como a gente fala, né? Às vezes as pessoas têm essa visão da moda só como design, né? E a modelagem ali, pessoal de qualidade, modelagem, faz a estrutura do produto, tem um papel fundamental, assim, quando a gente fala de gestão de coleção. E hoje a gente conseguiu, a Anne foi super bem. Você representou muito bem as modelistas, com certeza, hoje aqui contando a sua história. Que bom. Eu agradeço, né? Fiquei super contente com o convite, nem imaginava. Fiquei feliz, vindo para cá eu tava, nossa, ansiosa. Então, sucesso para vocês, né? Eu acho que daqui para frente vocês também só vão crescer. E agradeço de coração. Muito obrigado. Fechou. Tchau, tchau, pessoal. Se vocês gostaram do episódio, não deixem de deixar um comentário, um like e, enfim, nos seguir para mais episódios legais como esse. Valeu, turma.